E no meu caso, eu disse que ia falar um pouquinho sobre o meu caso, né? O que eu sentia? Toda vez que eu precisava apresentar um trabalho, travava. Eu tinha feito o trabalho, eu conhecia o que eu queria fazer, eu conhecia o conteúdo, eu sabia o que eu precisava falar, mas chegava na hora, eu travava. Ou quando, por exemplo, eu estava no início de um curso e que eu precisava me apresentar. Sabe aquele momento em que vem várias coisas na tua mente e que você tem medo de até esquecer teu nome? Eu ficava pensando assim, poxa, eu preciso falar que meu nome é Karine Schilling, que eu tenho tal idade, que eu faço tal coisa. Como que eu tenho medo de esquecer? E vinha essas informações todas. Eu não posso esquecer disso, não posso esquecer daquilo, não posso... E aí chegava no momento de me apresentar, eu não conseguia nem falar direito. Minha voz travava, minha voz embargava, começava a tremer, né? E antes disso, eu já sentia uma ansiedade muito grande por ter que me apresentar ou por ter que apresentar um trabalho, então eu sofria muito com isso. Outra coisa que eu sentia, né, medo de falar em público, medo de expor minha opinião, então assim, e as desculpas que a gente usa, né, é engraçado, porque eu sempre falava assim, se uma pessoa fala que uma pedra é um pau, tá, tudo bem, deixa a pessoa falar que é um pau mesmo. Para mim é uma pedra e cada um fica com a sua opinião. Era medo de que não gostassem de mim. Então a gente precisa justificar aquilo que a gente está sentindo para a gente se sentir bem. Só que geralmente não é a justificativa certa, tá? Não é aquilo que realmente é. Então eu falava, para que eu vou entrar em conflito? Deixa ele, né? Mas na verdade era um medo de não ser aceita. E isso tem a ver com insegurança, tá? E outra coisa que eu nunca falei aqui, mas que eu tratei, graças a Deus, nunca mais senti. Sabe o que é uma pessoa se sentir inconveniente o tempo todo? Essa pessoa era eu. Eu tava, sei lá, num salão de cabeleireiro. Eu tava ali, tranquila, conversando. Quando eu saía desse salão, começava a vir pensamentos na minha cabeça. Ai, será que eu fui inconveniente? Será que eu acho que eu falei demais? Eu acho que as pessoas vão falar mal de mim agora, vão pensar que eu sou uma louca, que sou uma, né? Vinha o tempo todo. Quando duas pessoas estavam falando baixinhos, eu automaticamente pensava que era sobre mim. E o que eu fazia? Eu me afastava. Então, olha o que acontecia. Eu queria muito que as pessoas gostassem de mim, só que no momento em que eu via duas pessoas conversando baixinho, eu achava que era de mim, eu me afastava. E eu já nem conseguia mais conversar com aquelas duas pessoas, porque na minha cabeça estava certo que elas não gostavam de mim. Então, se elas não gostam de mim, eu nem quero conversar com elas, sabe? Então, eu já não gosto delas. Eu acho que elas não gostam de mim e automaticamente eu não gosto delas, então eu já nem converso mais. Então, gente, é uma coisa muito doida se vocês pararem para pensar. Isso tudo é insegurança. Isso tudo tem causa. Em algum momento, a Karine criança, ela aprendeu essa emoção. Por que ela sempre acha que está sendo inconveniente? Por que ela acha sempre que estão falando dela? Por que ela acha que ela não é querida? Por que ela não consegue expor a sua opinião? Por que ela não consegue fazer as coisas que ela quer? Se ela fizer uma live, por que ela se importa tanto com o que os outros vão estar falando dela? Sabe? Então, isso tudo tem causa. E eu não estou falando de uma insegurança que a gente sente de vez em quando. Não, é a insegurança que vem recorrentemente, que te impede de realizar aquilo que você quer, sabe? Então, eu tinha questionamentos, mas eu também tinha aquela parte que eu queria esconder isso de mim, sabe? Não pensa que você está pensando dessa forma. Não pensa que está pensando, né? E isso não existe, na verdade, porque era um sentimento que me trazia muito sofrimento.